Olá, a graça e a paz do Senhor. Nesse vídeo, continuaremos abordando a- o assunto, né, a questão da teonomia. Desde já, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Pois bem, então, o tema desse vídeo é teonomia e lei natural. Lei natural é um termo que engana e pode enganar muitos, visto que quer dizer coisas diferentes para pessoas diferentes. Uma concepção secular divergerá profundamente de uma concepção bíblica sobre a lei natural. E mesmo entre o meio cristão, existem divergências acerca de muitas questões concernentes ao conceito e utilização da lei natural. Segundo a Escritura Sagrada, o Senhor revela sua glória, natureza santa e perfeita, e a lei moral mediante a criação, providência e consciência do ser humano. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Salmos 19, 1 ao 6. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo vosso coração de fartura e alegria. Atos 14, 17. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Atos 17, 23 ao 31. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, ciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Romanos 1, 19 ao 31. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, 14 e 15. Tal manifestação é chamada revelação natural, porque ela é a verdade expressada ao ser humano através das obras de Deus no mundo criado. A lei natural faz parte dessa revelação natural. Portanto, a lei natural é a revelação da lei moral divina através da criação, providência e consciência no ser humano. A revelação natural se acha em todas as épocas e em todos os lugares, expressamente apresentada diante do ser humano e no ser humano. E isso significa que todos são responsáveis e todos serão julgados por ela. Romanos 1, 19 ao 31. A teonomia reconhece a verdade da Escritura acerca da revelação natural e da lei natural. No entanto, ela também endossa que a lei natural, como padrão ético, é insuficiente devido às limitações do ser humano, como um ser criado e a sua queda no pecado. Como ser criado, o ser humano depende da palavra de Deus, do Criador, para interpretar e compreender corretamente todos os aspectos da realidade. Deus, e não o homem,
é a medida de todas as coisas e a fonte de todo conhecimento e verdade, o que inclui o conhecimento do bem e do mal. Assim, mesmo no Jardim do Éden, quando o ser humano ainda tinha perfeição e não havia nele o pecado, ele necessitava da palavra de Deus, da palavra externa de Deus, para instruí-lo e guiá-lo em sua santa e boa vontade. E Deus nos abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Gênesis 1, 28 e 29. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. O ser humano possuía uma consciência com pureza, e a criação ainda não havia sido sujeita à maldição. E mesmo assim, a lei natural não tinha suficiência. Era necessário que a palavra de Deus ensinasse o ser humano acerca do dever e caminho da justiça. Se o ser humano, ainda não tendo pecado, necessitava da palavra de Deus e não era capaz de se guiar apenas pela lei natural, quanto mais agora deve o ser humano depender da palavra de Deus para apreender o conhecimento acerca do bem e do mal. Se a lei natural era insuficiente antes da queda, ela é ainda mais inadequada agora devido ao fato da habilidade do ser humano de discernir a lei natural ter sido grandemente afetada pelo pecado de Adão. A própria criação está agora debaixo da maldição do pecado. Gênesis 3, 17 ao 19. Romanos 8, 19 ao 22. Assim, ainda que a criação testemunhe a glória e o poder de Deus, Salmos 19, 1 ao 6, Romanos 1, 19 ao 20, ela não pode mais servir como uma revelação infalível do padrão ético. Além disso, o homem agora é um ser criado, pecador e em rebelião contra Deus, e que busca suprimir a verdade da lei natural em sua injustiça. Romanos 1,18. É verdade que a obra da lei foi escrita nos corações dos homens. Romanos 2,14 ao 15. No entanto, a consciência afetada e contaminada do homem não é de maneira nenhuma um guia confiável para discernir o que é justo, bom e correto. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14 e 12. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4, 2. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1,15. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Aproximemo-nos com sincero coração, purificado de certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado corpos com água pura. Hebreus 2,22.
Será que se deve e pode ter confiança do homem caído no pecado, cujo coração é enganoso, para, em uma última instância, julgar o que é certo e errado, justo e injusto? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Segundo a doutrina bíblica da depravação total, é estupidez crer que o homem, em si mesmo ou em conselho com outros, poderá definir e estabelecer um sistema ético plenamente legítimo como fundamento na lei natural. Acerca disso, o teólogo e filósofo cristão Cornelius Mantil afirmou: essa doutrina da depravação total do homem deixa claro que a consciência moral do homem, como ele é hoje, não pode ser a fonte de informação sobre o que é o bem ideal ou sobre qual é o padrão do bem. É nesse ponto, particularmente, que o cristão precisa manter sem qualquer apologia e sem qualquer concessão que é à luz da Escritura e da Escritura somente, que todas as questões morais devem ser respondidas. A Escritura, como uma revelação externa, tornou-se necessária por causa do pecado do homem. Nenhum ser vivo pode sequer apresentar o problema moral como deveria, ou fazer as perguntas morais como deveria, a menos que o faça à luz da Escritura. O homem não pode de si mesmo encarar verdadeiramente o problema moral, muito menos respondê-lo. No livro A Defesa da Fé, página 54. A única consequência de fazer da lei natural o padrão ético para o ser humano será erro e confusão. O que o homem necessitava é uma declaração escrita objetiva da lei moral divina. E isso é precisamente o que Deus lhe deu na Bíblia, a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura põe diante do ser humano o padrão autoritativo, supremo e infalível de ética. Enfim, vamos encerrando por aqui mais um vídeo. Eu espero que você tenha compreendido o conteúdo que eu trouxe nesse vídeo. Que esse vídeo edifique a sua vida, que Deus o use para iluminar sua mente. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta o vídeo do canal para engajar o canal, para que mais pessoas possam receber do YouTube a notificação, para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo que é tão necessário para os nossos dias. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais.